Bom, você já ouviu falar certamente em correntes marítimas. Se você nunca ouviu falar em correntes marítimas, você assista o filme do Nemo, tá? Porque o filme do Nemo é o melhor lugar que você tem para poder entender o que são correntes marítimas. Chega um determinado momento que o papai do Nemo entra na corrente leste australiana para poder facilitar a sua ida em busca de seu filho desaparecido levado pelo pescador, ok? E ali você vê as tartaruguinhas entrando, nadando na corrente, porque a corrente facilita o movimento, né, das tartarugas, que são lentas, né? Então, assim, o que são as correntes marítimas? São justamente porções do oceano que correm numa direção própria, tem uma característica própria de salinidade e, principalmente, ela tem uma característica própria de temperatura. E a gente está falando de correntes marítimas porque essas correntes elas vão ter uma influência direta sobre o clima dos lugares. A corrente marítima, dependendo da temperatura dela e da proximidade em que ela passa da costa, ela vai influenciar o clima daquela costa. Então, assim, existem as correntes quentes e existem as correntes frias. As correntes quentes, a gente costuma dizer que elas potencializam o efeito da maritimidade. Como assim? Você já sabe que maritimidade se refere à proximidade que os lugares têm com o oceano, onde essa proximidade favorece a uma umidade maior do ar. Por quê? O mar, a massa de mar, né, de água que tem no mar, a massa de água que tem no mar, ela é uma importante fonte para a umidade atmosférica. Se você tem ali próximo à costa uma corrente quente passando, a gente está falando de água em temperatura alta. Ou seja, água que está mais próxima de passar para o estado gasoso. Lembrando que a água passa do estado líquido para o estado gasoso, ela vira vapor d'água que vai para a umidade atmosférica, que vai compor a umidade atmosférica, quando ela está acima de 100 graus Celsius. Se ela é uma corrente quente, ela precisa de menos calor para poder passar para o estado gasoso e aumentar a umidade atmosférica. Então, a corrente quente, ela potencializa o efeito de maritimidade no sentido de tornar esses lugares litorâneos muito mais úmidos ainda. Contribuem com o aumento da umidade do ar. Por outro lado, as correntes frias, elas vão anular o efeito da maritimidade. Como assim? Se essa maritimidade ela contribui para uma maior quantidade de vapor d'água, para uma maior umidade atmosférica, se você tem a passagem de uma corrente fria, o que vai acontecer com o vapor d'água? O vapor d'água está em temperatura alta. A água só fica no estado de vapor porque a temperatura está alta. Se a corrente fria passa ali por baixo dessa região onde você tem vapor d'água, a tendência é que ela esfrie o ar atmosférico que está sobre essa corrente. A queda de temperatura do ar atmosférico ela vai levar a uma condensação do vapor d'água. Lembrando que para estar vapor tem que estar acima de 100 graus Celsius. Se essa temperatura cai, ele volta ao estado líquido, quer dizer, ele se condensa e ocorrem chuvas no oceano, diminuindo a umidade atmosférica. Isso aqui, gente, vai ser a explicação, por exemplo, para a formação de alguns desertos. Se a gente for pensar no deserto da Califórnia e o deserto do Atacama, são desertos que estão próximos ao mar. Como é que pode, próximo de tanta água, a gente ter áreas desérticas? Áreas desérticas são áreas que têm baixíssima umidade relativa do ar. Como é que pode a gente ter baixa umidade do ar em áreas próximas a tanta água? Justamente, isso é explicado pelas correntes frias que correm próximo a essas costas. No caso lá dos Estados Unidos, da Califórnia, a corrente da Califórnia. No caso aqui da América do Sul, Atacama, a corrente de Humboldt. São correntes frias que, quando passam muito próximas à costa, elas anulam no oceano o vapor d'água que existe ali, porque passam frias, resfriam o vapor, se condensa, chove no oceano. E aí, as massas de ar que chegam ao continente estão praticamente secas. Então, esse oceano, com correntes frias, ele não contribui com umidade às áreas continentais, que também não tem outras fontes
para a umidade atmosférica, ou seja, não tem vegetação e não tem corpos d'água. Por isso existem desertos próximos aos oceanos.